Deus Marcial regrediu ao nível 2 capítulo 644. Substituindo o sistema principal, então, do sistema atual, Battle.net, poderia ser alterado para algo parecido com o buffet que ele viu antes. Como o servidor estava parado no momento, ele poderia mudar o sistema principal para um dos VRS que viu anteriormente e tudo ficaria bem, mas é melhor deixar isso de lado por enquanto, caso alterá-lo cause problemas inesperados. Pensando nisso, Seong Ji-han pressionou novamente a opção Battle.net. Então, abrindo configurações detalhadas para Battle.net. Zing. Depois de dizer que abriria as configurações, dezenas de janelas cheias de números apareceram em sucessão. Isso é muito complicado. Ele tentava entender a maioria das coisas olhando para elas, mas isso era um pouco demais. Em momentos como este, ele deveria obter ajuda do administrador vermelho. Enquanto Seong Ji-han estava pensando isso, clarão. A luz no olho direito, onde a observação se manifestava, intensificou-se. Os números que flutuavam por toda parte desapareceram e letras apareceram em seu lugar. No entanto, acabou de mudar de números para letras, mas ainda não entendo o que está dizendo. Mesmo que essas novas letras humanas agora fossem lidas como coreanas para Sang Ji-han, isso não significava que ele entendesse tudo. Seong Ji-han estava vagando por essa enxurrada de informações quando descobriu uma maneira de organizá-las. Mostra apenas os itens que o supervisor pode modificar. Assim que ele disse isso. Switch. Cartas desaparecendo em um instante. Após esse processo de classificação, restaram apenas 2 linhas. Contagem de reversão do servidor 4212 2 vezes. Limite de inspeção detalhada do servidor 5 reversões de servidor. Portanto, se o servidor for revertido 5 vezes, ele receberá uma inspeção detalhada. Ele não tinha certeza do que significava exatamente uma inspeção detalhada, mas, de alguma forma, não achava que nada de bom aconteceria ao servidor se ele fosse acionado. Seong Ji-han modificou a contagem de reversão do servidor para 0, mas deixou o limite como está. Afinal, ele poderia simplesmente deletar a contagem de reversão toda vez que viesse aqui. Bem, não há mais nada que eu possa fazer aqui. Claro, havia uma enorme quantidade de informações relacionadas ao Battle.net, mas não adiantava olhar se ele não conseguisse entendê-las, e mesmo que ele dedicasse um tempo para entendê-las, seria inútil se ele não pudesse modificá-las. Seong Ji-han decidiu deixar por isso mesmo para o Battle.net e fechou o menu VR. Mas não parece que a autoridade do supervisor terminaria apenas com isso. A autoridade do supervisor da Arca, parecia que deveria haver mais usos para ela. Seong Ji-han olhou para o dispositivo de acesso ao servidor piscando em ressonância com seu olho direito e falou: "O que mais posso fazer com a autoridade do supervisor? A partir daqui, você pode monitorar dentro das instalações da Ark." "Oh, vamos dar uma olhada então." Zing. Assim que Seong Ji-han terminou de falar, uma tela começou a aparecer dentro do dispositivo de acesso. A primeira coisa que apareceu foi um diagrama estrutural da Arca. Seong Ji-han examinou o mapa de perto. Existem passagens para a área central no sul e no norte. A parte central da Arca onde o RD estava localizado. Para chegar lá, ele teve que escolher uma das 2 direções. Tocar. Quando Seong Ji-han tocou no mapa flutuante, a tela mudou para mostrar a situação atual no local que ele tocou. A passagem sul perto daqui está cheia de relógios de ouro. Os relógios dourados que acordariam o RD se fossem destruídos. Claro, ele poderia desviá-los com o escudo de ID, mas a passagem ao sul estava cheia de uma quantidade excessiva de relógios de ouro. Isso não parecia fácil de romper apenas com o poder da proteção. Não há muitos relógios de luz na passagem norte, nenhum dourado. Em contraste, a passagem norte definitivamente dava uma sensação de menos aglomeração. Todos os relógios de luz que o RD colocou eram brancos que Sang Ji-han poderia queimar sem se preocupar. Em vez de. O problema é que a espada infinita está presa no ponto de partida. Havia um obstáculo a superar para entrar na passagem norte. Essa foi a espada infinita. No topo de uma grande pedra, apenas o cabo da espada flutuando. A espada infinita estava de guarda. Estou dividido entre escolher o sul ou o norte. Para o norte, ele poderia convocar Dongbang Saki para parar a espada infinita como da última vez e entrar rapidamente. Para o sul, ele poderia se mover lentamente usando a autoridade de ID, ou não usar a autoridade de proteção e avançar com força total, aceitando que o RD pudesse acordar. Seong Ji-han estava considerando qual método usar quando. Certo, o que o RD está fazendo agora? Ele decidiu verificar a área central com sua autoridade supervisora. Voltou ao diagrama estrutural e tocou a parte central da arca. Zing. Na tela recém-aparecida, apenas luz branca pura podia ser vista. As numerosas estruturas na área central e a própria URD pareciam estar completamente submersas naquela luz. Nem mesmo um vestígio da área central pôde ser visto. Essa é a luz do ser transcendente? Quão forte deve ser a luz para tornar a observação impossível? Seong Ji-han franziu a testa e continuou batendo para ver se alguma coisa estava visível.
Mas não importava onde ele tocasse na área central. Apenas a luz poderia ser vista e a observação adequada só era possível depois de passar por esta área e entrar nas passagens. Acho que a área central como ser transcendente simplesmente não pode ser observada agora. Seong Ji-han tentou mais algumas vezes antes de desistir. Eu deveria conversar sobre isso com meus ajudantes. Ele decidiu discutir este assunto com Dongbeng Saki e Id, que atualmente o ajudavam na arca. Estou saindo. Ao ouvir as palavras de Seong Ji-han, o dispositivo de acesso ao servidor abriu lentamente. Ele saiu e se aproximou do dispositivo de acesso ao servidor do ID. Bater, bater. Depois de bater várias vezes, ele esperou um momento. Create. Quando o dispositivo de acesso ao servidor do ID foi aberto. GH, você já voltou? Um homem magro emergiu lentamente de dentro. Não, esse cara está ainda mais magro do que antes. ID, que já estava emaciado de fome quando foi visto pela primeira vez. Ele entrou no dispositivo de acesso ao servidor dizendo que finalmente poderia comer, mas de alguma forma parecia ainda mais magro do que antes. Não me diga que você não foi ao buffet? Como você? Eu estava verificando se a espada infinita estava por perto e vi algumas opções de VR. Não me diga que isso mostrou o que eu estava fazendo? Sim, ele perguntou se eu queria entrar no modo multijogador. Com essas palavras, toquei sua cabeça e dei um sorriso envergonhado. Eu só estava tentando relaxar um pouco. Perdi a noção do tempo. Bem, eu não me importo com o que você faça, mas você pode usar sua autoridade com esse corpo? A autoridade? Posso usá-la, mas seria melhor se eu comesse alguma coisa. Mas por que você voltou tão cedo? Meu avatar deveria ter se comportado bem. Alguma coisa aconteceu lá. Seong Ji-han explicou brevemente o que aconteceu no servidor. O RD usou sua autoridade assim. Sim, quando olhei para o dispositivo de acesso ao servidor, ela estava tentando cometer suicídio imediatamente. Então não tive escolha a não ser voltar rapidamente. Aquela mulher problemática. Mas então, você não deveria ficar mais tempo no dispositivo de acesso ao servidor? Localizei a posição da espada. Ela está presa no lugar. Quando você fez isso? Tocar, tocar. Quando Seong Ji-han apontou para o olho direito para essas palavras, eu perguntei incrédulo. Isso, não me diga que é o poder de observação? Sim, mudei para o olho direito. Louco, você até mexeu nisso? Que tipo de pessoa você é? Mover o local de manifestação de uma autoridade não é fácil mesmo para pessoas normais. Simplesmente aconteceu. Se nossa humanidade tivesse sobrevivido, você teria se tornado um alto funcionário do governo. Um alto funcionário do governo. Ao ouvir essas palavras, Seong Ji-han pensou no presidente. Eles definitivamente disseram que seu traço, nulificação, era bastante semelhante ao Stat Blue. Você sabe sobre o presidente? O presidente. Quem não saberia sobre ele? Certo. Você é uma entidade servidora. Por que está perguntando sobre ele? Dizem que uma de minhas autoridades está relacionada a ele. O quê? Que tipo de autoridade poderia estar relacionada a ele? Responda minha pergunta primeiro. Tudo bem. Por onde devo começar? Com essas palavras, eu pensei por um momento. Então lentamente começou a falar. O presidente é quem criou o sistema de corpo de luz da humanidade. Corpo leve. Sim, graças ao presidente que criou o sistema de corpo de luz, a humanidade finalmente foi capaz de alcançar a vida eterna. O presidente que elevou a humanidade ao próximo nível ao criar o sistema do corpo de luz. Ele foi além e se fundiu com o sistema, disseram. O presidente poderia ter governado as pessoas eternamente. Mas para a estabilidade do sistema do corpo de luz, ele fundiu seu próprio corpo com ele. Então a humanidade honrou o presidente deixando essa posição vaga, dizendo que há apenas um presidente, Mitra. O nome do presidente é Mitra? Sim, mas falar o nome do presidente tão casualmente é um pouco. Entendi, vou tomar cuidado. Eu parecia ter respeito pelo presidente, demonstrando desconforto com as palavras de Sang Ji-han. Seong Ji-han ergueu as mãos dizendo que entendia e pensou em Mitra. Mitra, tenho certeza de que era assim que chamavam o antigo deus da luz. Seus pais provavelmente não o teriam chamado assim. Ele acabou de se chamar de Mitra sozinho? O nome Mitra era popular antigamente? Não, o presidente originalmente tinha um nome diferente. Provavelmente era Jackson. Jackson. Esse era um nome mais familiar. De qualquer forma, se ele tivesse um nome original diferente, mas recentemente se chamasse Mitra. Ele se exaltou. Fale sobre um ego inflado. Claro, como criador do sistema de corpo de luz, isso era compreensível. Seong Ji-han sorriu pensando no presidente que mudou seu nome de Jackson para Mitra. Por que mudar? Basta manter o nome antigo. Mas, qual é exatamente a sua habilidade que é semelhante à do presidente? Não. Como você sabe sobre a semelhança quando não conhece o presidente? Este olho me disse. A autoridade da observação. Então provavelmente não é uma informação completamente falsa. Você poderia ser uma entidade que também pode criar sistemas? Não, não tem nada a ver com isso. Esta autoridade está mais perto da destruição. Não parecia certo explicar o nome, nulificação completamente.
Quando Seong Ji-han expressou vagamente que sua autoridade estava relacionada à destruição. Destruição. Bem, suponho que o presidente também teria essas habilidades. Realmente? Sim, de acordo com a biografia do presidente, ele eliminou completamente as forças da oposição contra o sistema de corpo leve. Ele também deve ter tido meios de força. Eu assente, entendendo a habilidade de Sang Ji-han como simplesmente usar força. Ele não parecia considerar a nulificação, de forma alguma. De qualquer forma, o presidente foi praticamente um deus que criou a nova era da humanidade. Ele era ainda mais impressionante do que Seong Ji-han pensava. Mas, por que a autoridade de alguém que construiu um sistema seria uma anulação? É claro que, ao contrário dos isoladores, que só podiam ter uma autoridade, ele poderia possuir múltiplas autoridades. Até mesmo Seong Ji-han tinha vários agora. Alguém do nível do presidente pode ter dezenas ou centenas de autoridades. No entanto, o facto de a anulação ter sido especificamente mencionada como autoridade do presidente incomoda-me de alguma forma. O presidente e o sistema. E a anulação também. O olhar de Sang Ji-han escureceu enquanto ele ponderava as palavras-chave que ouvira de Id. Precisarei sempre manter isso em mente. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.